homem que veio da periferia, foi para os Estados Unidos, construiu um estádio de futebol sem jogar bola. Tem coisas que você tem que saber sobre Flávio Augusto e eu vou apresentar. Flávio começou vendendo curso de inglês, não falava inglês. Flávio, brasileiro, que teve o primeiro time de futebol nos Estados Unidos, sendo brasileiro, e fez a maior transação do futebol brasileiro nos Estados Unidos. Continua até hoje sem saber jogar futebol. Tem base ou não? Está aqui um código. Você não precisa saber fazer o negócio, precisa contratar quem faz. Foi lá, contratou o Kaká e tudo mais. Para mim é uma honra estar com você aqui, alguém que eu tenho como um conselheiro, né, um amigo, alguém que algumas vezes eu falo para algumas pessoas que andam comigo, vai lá, fala com o Flávio. Ou então, peraí, deixa eu te perguntar o que você acha, Flávio. Um cara que ajudou a transformar minha mente aí. Mais uma vez, uma salva de palmas para o Flávio. Isso, obrigado. Muito obrigado. O cara. Quem é você, Flávio Augusto, para essas pessoas? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui, prazer estar com essa turma animada. Eu costumo dizer que eu gosto de... Enfim, né, eu tenho 52 anos, então, ano que vem eu completo 30 anos que eu empreendo. 30 anos empreendendo. Desde quando eu fundei a minha primeira empresa, foi a WhatsApp, que completa 30 anos no ano que vem. Então, nesses 30 anos, a gente passa por várias fases. E nessas fases que a gente vai passando, a gente também vai se transformando. Sim. Então, a gente precisa ter uma identidade muito bem definida, porque você pode, em algum momento, esquecer, né? Quem é você, né? Quem é a sua... como é que você se define? Então, essa sua pergunta, eu preciso defini-la no tempo. Eu procuro sempre manter. Eu sou aquele mesmo garoto da periferia que andava de ônibus cheio, que se apaixonou pela Luciana e que foi trabalhar vendendo curso de inglês em telefone público e que sonhava ter uma vida melhor, sonhava melhorar de vida. Então, aquele moleque é a minha referência de onde eu não quero jamais sair. Eu quero sempre ser aquele garoto, ter a fome que aquele garoto tem, ter a força que ele precisou ter para poder superar tudo que ele superou. Então, ele é minha referência, então esse é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva andava no ônibus. Muito bom. O que é o maior desafio do Flávio hoje? O cara que venceu, tudo que colocou a mão prosperou, aquilo que parecia que está dando errado. Até as histórias, às vezes, que você... quando você perdeu dinheiro na bolsa, você contou aquilo para mim, aí toda vez alguém, não, vamos colocar mais dinheiro na bolsa. Cara, não, o Flávio já perdeu lá, eu estou na minha aqui. Eu acho muito massa, assim. Tem coisas, né, que eu ouvi em mentoria sua, tem uma coisa que eu não tenho coragem de contar para o público, inclusive isso aqui está transmitido no SBT, não tem como eu falar o que eu ouvi do Flávio no elevador, a maior decepção que eu já tive na minha vida com um cara inteligente. Eu perguntei o livro que ele estava lendo, a resposta vocês não vão poder saber o que ele falou. Se ele quiser falar, ele fala. Eu acho que vocês não podem saber. Eu posso falar, não tem problema não. Ah, é? Não tem problema não. É aquilo que a gente falou ali, pode perguntar o que você quiser, não tem problema. Mas eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa que absorve conhecimento através de leitura de livro. Não é o meu principal canal de absorção de conhecimento. Apesar de eu ser dono de uma editora também. Não é? Inclusive de ser escritor de livros que venderam milhões de cópias. Então, eu diria que a minha maneira, eu, Flávio, acho que é importante cada pessoa se conhecer. A minha maneira de absorver conhecimento não é através de um download linear, digamos assim. Eu sou esse aqui, daqui a pouco eu pego um outro, aí conecto isso com aquilo. Então, eu sou muito multiplataforma, digamos assim. Eu posso ler alguma coisa, eu até leio bastante, mas eu posso ler alguma coisa, mas eu vou assistir um vídeo, mas eu vou conversar com alguma pessoa. Enfim, eu sou uma pessoa mais multiplataforma, então não sou uma pessoa que tem um hábito de sentar para ler um livro do início ao fim. Não é a maneira que eu absorvo o conhecimento. Né? Então, eu para ter realizado o que eu realizei, crescido, enfim, construído o que eu construí, eu precisei aprender muita coisa. Mas meu canal de aprendizado foi meio multiplataforma. Depois que você tem muito repertório também, né, muita experiência, muito calejamento, não é a busca igual de uma pessoa que está começando agora, que ela realmente tem que introjetar conhecimento. Ela tem que pegar fracasso dos outros através da leitura e tudo. Né? O choque foi o seguinte... Mas é que a leitura é um canal, né? Sim, é um Você canal. tem vários canais, né? E ouvir hoje, começar a sua história de trás para frente com a história do Flávio, de qualquer pessoa,
vai fazer você ter 100% de certeza que você não vai conseguir. Porque eu ouvi isso, um preguiçoso a Maria, né? Tava lá no estádio de futebol dele, na mentoria dele, e aí eu tô no elevador, eu olho, Flávio, que livro você está lendo? Aquela coisa, em 2020 foi isso, fevereiro, eu acho, ou foi janeiro. Aí eu, Flávio, que livro que você está lendo? Aí eu falei, ele vai falar algum livro, eu vou anotar e vou comer esse livro com farinha. Aí ele, não estou lendo livro nenhum agora. Falei, bacana. Aí ele foi e me falou aquilo que me marcou. Eu não sei se você lembra a fala, você falou assim, a gente agora é da turma que escreve, a gente é da turma agora que faz isso. Então, já percorreu um caminho. Aí eu saí de lá, olha a decisão que eu tomei, não vou ler mais. Não, mano. Para estragar é sempre mais fácil, tá vendo, cara? Essa não era a intenção, né, falar isso. Minha mãe falava assim, o que não presta aprende fácil, né? E propaga rápido. Né? Propaga. Só que aí eu saí de lá, isso me deu um negócio na minha cabeça, por quê? Porque até aquela data eu lia 50, 40 livros no ano, assim, mas ler e... Eu falei, cara, faz sentido. Hoje eu tenho publicado 67 livros, tem editora também, e eu percebi o seguinte, tem que ler muito para parar de ler do jeito que você acha que você deveria ler. Você tem que ler muito para introjetar e transbordar esse conhecimento. Não é só parar de ler. A pessoa ouve um negócio desse, o preguiçoso. Uhum. É por isso, então. É porque eu tenho que parar de ler. Não é sobre o parar, é sobre o transbordar. A gente não está parando de fazer, a gente está pondo isso para frente. Agora, nunca para de ler um artigo, nunca para de ler um negócio, até o próprio livro, mas não está naquela sina mais. Isso mexeu muito comigo, eu quero te agradecer, porque nenhuma outra pessoa eu vi falando isso. E mexeu comigo, porque eu investi um tempo, sendo que eu já estava com uma certa energia que eu poderia soltar, entende? Uhum. E dali para frente, Flávio, eu acho que eu tinha 3 livros até aquela data. Aí eu entendi, Escreveu bastante, falei, poxa, eu vou viver a experiência. Eu vou entrar nesses ambientes e isso eu quero te agradecer. Pode ser mal interpretado pelo preguiçoso. Mas você não aprende muito realizando, por exemplo? Total. Por exemplo, e o conjunto de realizar e, puxa, agora eu preciso dessa informação. Buscar, ler aquilo que você está realizando, assistir um vídeo daquilo que você está realizando, conversar com alguém daquilo que você está realizando, aí realizar, errar, acertar, aí errou, vai de novo. Ou seja, acho que quando você está praticando, você está aprendendo também. Uma maneira boa de você aprender é enquanto você pratica, enquanto você está realizando alguma coisa. E aí a gente, às vezes, percebe que as pessoas invertem isso quando elas ficam obesas cerebral. Não é? Ou seja, elas só botam para dentro, não realiza nada, não pratica nada, não erra nada, mas vai botando informação para dentro, vai criando ali um acúmulo de informação no cérebro. Né? Com base nisso e com aquilo que a gente gosta de fazer hoje, que é tratar alguns empresários e dar acesso para esses empresários, eu criei um modelo de escola nova. E esse modelo de escola, eu peguei exatamente o que as pessoas pagam muito caro para nós para aprender hoje, tipo network. As crianças estão aprendendo desde pequeno. Empreendedorismo, desde pequeno. Todas essas coisas. Inclusive, vai ter cinema na escola. Não é dele assistir, é dele fazer cinema. Aí você fala, mas para quê? São habilidades que a gente não tem na escola e que a gente pode fazer o que quiser na vida. Se você aprender cinema, não para ser cineasta, mas para você ser um crítico, os seus negócios teriam um design melhor, os frames seriam melhor, expressar a coloração, os seus pensamentos só por causa do cinema. O que acontece? Essa qualidade de ouvir uma pessoa do nível de experiência do Flávio, o Flávio tem uma curiosidade, você sabe que eu gosto tanto de você que eu comprei uma casa do lado da sua, você nem sabe, ou sabe? Atrás da sua. Aonde? Lá onde você mora. Lá no meu país? Aqui. Não, lá olha para você ver, lá também. É isso que eu estou falando para você. Está me perseguindo você. Não, você me perseguiu aqui, que você veio para cá depois de mim. É verdade. Seguinte, nós estamos bem pertinho. Então, no condomínio de lá, esse aí é novidade, acabei de te contar. Esse agora, isso. a casa que você mora, tem uma casona grandona, a minha casa atrás, Uhum. no lago. Sei. Atrás. Sim. Falando em código aqui, né? Cara, eu não comprei a casa porque ela está do lado da sua. Eu estou achando que é. Foi porque foi um bom negócio. Então tá bom. Ela tem o melhor terreno, aí eu saí, a Carol falou, o que você vê demais aqui? Eu falei, não tem vizinho nenhum, nem na frente, nem no lado, nem aqui, mas aqui, vem cá, deixa eu te mostrar. O Flávio é aqui, a distância da casa do Flávio é daqui ali na parede. E aí eu falei, ali está a frequência do Flávio. E é muito massa você ser vizinho do cara igual o Flávio, que um dia ele estava lá numa reunião do telefone, eu passo de Ferrari com a Carol,
E aí ele, ô. Aí ele, vamos marcar que eu vou te buscar na sua casa e nós vamos pra churrascaria. Aí a gente troca ideia, ele foi de Uber, ele pagou a conta. Ele é muito gentil, esse cara. Mas engraçado, tem uma coisa, Flávio, que eu lembro de você que eu fico um pouco chateado. É mesmo? Então vamos nos abrir aqui publicamente. Vamos lá. Eu, com contato em comum, eu descobri o telefone do Flávio. Ih, já sei o que você vai falar. Aí eu chamei o Flávio. O Flávio via a mensagem e não respondia. Mês 1. Mas você acha que eu via? Né, o seu celular falava que você via. Mês 2, aí eu mandava um negócio. Mês 3, 5, 8, 10, 1 ano. Nunca respondeu. Aí eu, beleza, uma hora ele vai responder. Aí eu comprei uma mentoria, fui na mentoria dele lá nos Estados Unidos. Estou no estádio de futebol, só 20 mentorados ali reunidos. Aí ele fala num trem daqui, aí ele fala para todo mundo assim, eu e o Marçal a gente fala, né? A gente já fala no WhatsApp, né? Gente, como assim a gente Mas eu achei ele um rapaz muito perseverante. Aquilo ali contou muito ponto, Marçal. E aí um negócio engraçado. Eu vou dar um código para vocês aqui que apavora qualquer famoso. Ele não respondia. Ele só respondeu uma vez. Veio uma ideia na minha cabeça. Tinha um carinha fortinho, igual ele estava mais fortinho, para não falar gordinho. E eu mandei uma foto e falei, vi esse cara e lembrei de você. Você lembra disso? Não lembro. Depois você pega lá no Essas story. coisas eu esqueço rápido, entendeu? Aí ele respondeu assim, na hora. Aí eu falei, achei o código para falar com esse povo. Mas sabe o que é interessante? Eu gosto desse exemplo e eu quero te perguntar sobre isso. Não adianta você forçar a barra com a pessoa que você não está na frequência. E ele foi um marco para mim, porque ele ficou 1 ano sem responder, nunca falou nada. Eu acho que foi 2 anos. Foi? Você virou humorista agora, cara? Não, eu não estou humorista, mas é sério. Eu acho que foi 2 anos. E naquele elevador, depois, você cavou o pênalti e tu tinha... Eu falei, poxa, eu estou aqui, a gente precisava falar. Aí eu falei, vai ser amanhã, então. Aí, pô, mas amanhã eu estou saindo. Eu falei, amanhã eu estou com a viagem marcada. Não sei se você lembra disso. Estou com a viagem marcada. Marcar a viagem. Aí você falou, cara, amanhã eu estou podendo. Aí você desmarcou a viagem. Foi você e o Marquinho lá. E a gente marcou para conversar 1h30 e ficamos a tarde inteira. A tarde toda. E aí, eu levei a família no aeroporto, a gente estava indo para Las Vegas. Embarquei todo mundo, e a Carol, você vai ficar? Eu falei, é o Flávio, eu estou 1 ano querendo falar com esse cara. Dois? Então vou aumentar 2 anos. Essa parte eu não lembrava, a derrota a gente não lembra, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou, vem aqui. Aí eu falei, Carol, embarca lá para Las Vegas que eu chego lá amanhã. Aí fui para casa dele. Para impressionar ele, fui lá e loquei uma Ferrari. Cheguei no cara e falei, quanto que é a locação da Ferrari? Aí o cara falou, mano, é $700 por dia. Eu falei, você sabe com quem que eu vou falar? Com o Flávio. E é o seguinte, eu vou postar e vou não sei o quê. O cara, então não precisa pagar não. Aí eu fui. Falei, o Flávio vai pirar, né? Chegou lá o Flávio. Eu não gosto de Ferrari. Eu falei, é da hora isso aí. E tem um fato interessante, que o Flávio é um grande homem de Deus, apesar de você não ver ele apelando ou falando nada disso, é um dos caras que eu mais considero um cristão verdadeiro mesmo, um homem de fé. E aí depois que ele deu tanta instrução, eu cresci tanto ouvindo, a gente foi lá no condomínio dele, na hora de ir embora, eu falei, Flávio, eu quero acessar essa parada sua. E eu lembro dele falando um negócio para o Marcos Paulo, ele falou assim, o Marcos Paulo estava lá, tinha acabado de ganhar o primeiro milhão dele, aí ele falou assim, Marcos, até os 30 você vai fazer uns 10 milhões. O Marcos bateu a mão na mesa e falou, tá amarrado. Isso eu lembro. Ele ficou bravo com o Flávio. Aí no final, na hora que estava indo embora, eu falei, Flávio, deixa a gente entrar nesse carro aí, eu tenho um negócio para te falar. Aí eu entrei no carro dele, num Rolls Royce, aí eu falei, cara, eu acredito no que você carrega. Eu quero que você ore por mim. Aí ele olhou assim, você acredita mesmo? Acredito. Então me dá sua mão. Aí foi muito engraçado. Na hora que eu dei a mão, o Flávio foi pôr a mão, o Marquinhos estava no banco de trás e enfiou a mão no meio. E ele, vocês acreditam? E nós dois, acredita, a gente acredita. Ele orou, eu acreditei com tudo. Eu olhei para o céu assim, aquela... Que modelo que é aquele? É um Phantom? Acho que era um Wraith. É um RR, um Rolls Royce, que tem um telhado todo estrelado, aquela coisa linda. Aí eu olhei e falei, eu vou viver isso aqui. Eu acesso.
E é engraçado que A aquilo... unção do bilhão que você falou. A unção do bilhão. Isso. Eu não sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. E eu respeito muito o que ele carrega. Porque o que eu aprendi em 5 dias, não só dele, mas de outros grandes bilionários aí, que tudo vieram de baixo, eu falei, eu vou mudar minha vida, não vou pensar mais no lucro. Foi aonde eu virei o jogo. Equity. E eu falo para todo mundo, foi o que eu aprendi com esse cara. Eu queria que você falasse disso, porque nem todo mundo talvez vai poder ter a chance de estar lá dentro, de uma mentoria daquela que eu participei sua, de ser convidado para ir na sua casa, de ir ousadamente falar, ora aqui comigo. O Flávio olhou para mim, tipo, você está doido? Você acredita? Não, acredito não, é certeza, pode orar. Eu saí de lá, quando eu terminei a reunião, eu peguei o telefone e liguei num amigo meu, falei, eu quero comprar a sua empresa. Tremendo assim, ó. Eu não sei como, mas como você vai pagar? Não, isso não interessa, eu quero saber se está vendendo ou não. Foi por causa desse cara. Então, eu queria que você falasse, Flávio, sobre esse negócio de equity, de como é que você destravou nisso, que eu acho que você foi o primeiro cara do Brasil que eu vi, não tecnicamente, acho que tecnicamente os caras da Faria Lima sabiam antes de você e tal, mas eu vi o primeiro cara se posicionando, ensinando, fazendo, que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Ele tem uma venda e uma recompra de uma empresa de uma forma milagrosa, que se não for Deus, não tem mágica para fazer o que ele fez. Vender um negócio por quase 1 bilhão, depois comprar tipo 10% do valor e fazer o negócio crescer de novo e virar bilhão. Um negócio mais louco que eu já vi. Fala de equity, que eu acho que é uma grande aula para o Brasil assistir isso. Tá legal. Eu tenho certeza que muita gente que nos assiste é empresário. E aqui na plateia, quem é empresário também, só levanta a mão. Pronto. Então, a galera que é empresário. Então, grande parte dos empresários, brasileiros principalmente, mas também em outros países, Pablo, trabalham pelo lucro. E o lucro é bom. Lucro não é uma coisa do mal, como algumas pessoas que têm determinadas ideologias pensam que é. O lucro é o que move um país, é o que gera impostos, é o que gera empregos. O lucro ele é o que gera uma empresa possibilitar fazer investimentos, fazer novas contratações. O lucro é muito bom, mas o lucro ele é a gorjeta do empresário. O lucro ele é a gorjeta. Escuta o que ele acabou de falar, talvez vocês não estão entendendo. O lucro é a gorjeta. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época, e foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza, mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Aí você vai entender perfeitamente o que é. Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity, esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor, o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo, é um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2 para 1,
eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara está jogando? Esse cara está jogando um jogo diferente do meu. Por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom. Era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí, mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, pô, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. Alguém já achou 100 reais no bolso? Sei lá, achou 50 reais, 10 reais? Achou um dinheiro que você esqueceu no bolso? Tem gente que acha a conta de luz. Você acha, tem gente que acha a conta de luz. Mas você acha, achar 100 reais no bolso é bacana. Aquele dia eu tive a sensação que eu achei 100 milhões de dólares no bolso. Uau! Porque era um valor que existia, era uma riqueza que existia que eu nem sabia. O meu negócio ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Então, o empresário que trabalha apenas para o lucro, ele está trabalhando apenas por uma gorjeta. E olha só, eu não tenho nada contra a gorjeta. Eu gosto de lucro, gosto de gorjeta. Todo mês lá, quando meu financeiro de cada empresa liga, olha, esse mês é tanto, eu fico super feliz. A gorjetinha é boa. Mas a riqueza que a gente constrói é a riqueza do equity. A riqueza do equity é a riqueza que a gente constrói. Ó, dá só uma pausa aqui antes dele continuar nisso, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais ricas que vão passar na televisão brasileira para 21 milhões de pessoas, que são 21 milhões de empresários que tem no Brasil. 6 milhões são empresas de grande e médio porte, as demais são pequenas ou microempreendedores que têm um CNPJ. O que eu quero que você entenda é simples. Eu encontrei 2 caras discutindo uma ideia no resort, e a ideia dos caras era, nós precisamos urgente achar um lugar para colocar 10 milhões de reais. Eu falei assim, você está doido, eu sei fazer isso aí sem gastar isso. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Nós pegamos o dinheiro de um fundo, 300 milhões, e a gente tem que queimar esse dinheiro rápido. Eu queimar dinheiro? Olha a conversa dos caras. Enquanto você está pensando numa coisa, os caras pegaram dinheiro de um fundo para acelerar um negócio, eles têm que dar a resposta rápida que esse dinheiro está sendo aplicado. E você ouve isso do lado de lá, você fala, cara, não é possível que existe isso. Aí você vai ter essa sensação. Cara, que loucura que é essa que essa pessoa está falando? Como assim eu tenho que queimar dinheiro de um fundo? Quando fala queimar, não é jogar fora, é voltar com o teste. Falar, eu te dei 300 milhões para você dar um resultado. Eu quero o resultado. Você não sabe a loucura que é isso. Então, não é sobre criar uma ONG na sua empresa, é sobre você entender que a sua empresa te dá a gorjeta. Eu acho essa frase do Flávio fenomenal. O lucro é... Fala com a boquinha assim, ó, lucro é gorjeta. A riqueza está no valor. Então, por exemplo, fazer uma pergunta para ele, ele continua a partir dessa resposta. Presta atenção. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Prejuízo. Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Em valor, né? Gerando. Você pode estar gerando valor. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é do Facebook, se não me engano, por $1 bilhão de dólares, e ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record. Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1000, no outro dia eu empatei 0-0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera Agora, as pessoas... Isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor ele acredite na sua tese e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito. É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil, a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil.
Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, todo o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Então, por exemplo, aquela empresa que em 2008, que eu recebi a proposta de 100 milhões de dólares, que era de um concorrente, que eu fui estudar, depois que eu estudei, eu fiquei encantado com aquele assunto, eu falei, não, está cedo ainda para eu vender. Eu dei não para o cara. Pô, difícil é dar não para 100 milhões de dólares, entendeu? Hoje seriam 600 milhões de reais. Não é fácil. Eu dei não. Só que 5 anos depois, nós vendemos a mesma empresa por 500 milhões de dólares. Eu falo em dólar por causa do tempo, né? Já faz tanto tempo que o dólar é uma boa referência. Ele sempre fala em dólar. A cabeça dele é dolarizada, porque ele patrimonializou, dolarizou. É outra fase que você vai aprender também. E sempre que ele está discutindo, ele vai falar o valor do carro. Ele fala, esse carro era tantos dólares. Aí mas para que ficar falando dólar? É porque a cabeça está numa única moeda, que é a moeda forte. Que aí depois que você aprender a proteger seu patrimônio, você vai entender que a conversa gira só em dólar. É principalmente, Marçal, num país em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo, ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele disse que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, né? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, tu não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje estão ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo, até chegar lá na ponta,
O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar disso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras que eu respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro empreendedor tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991, comecei a vender curso de inglês. Sem falar inglês. Hoje eu falo inglês. Mas naquele dia você não falava. Naquela época eu não falava isso. Mas em 1991 comecei a vender curso de inglês. E só para contextualizar, os mais antigos aqui, quem lembra do Plano Collor aqui? Então, são os velhinhos aqui, os cabeça branca como eu aqui, né? Isso. Lembra? O Plano Collor foi em 1990, ele congelou a poupança no Brasil, ou seja, ele confiscou o dinheiro da poupança do brasileiro. Ele numa tentativa de baixar a inflação, ele cortou a demanda, a oferta e a demanda na raiz. Ele cortou a poupança da população. E quando você corta o dinheiro, aí as pessoas não têm mais dinheiro para comprar nada. E aí, obviamente, a inflação cai, porque você diminui a demanda. Nesse momento, na década de 90, ali em 1991, foi quando eu comecei a vender. Ou seja, eu fui treinado num ambiente de escassez, porque não tinha dinheiro. Imagina, tomar o dinheiro de todo mundo. Pronto, agora eu vou começar a vender meu produto. Foi assim, minha carreira de vendedor começou quando todo mundo teve o seu dinheiro confiscado. Não é? Então, ou seja, eu fui treinado num ambiente onde não tinha excesso, a gente tinha escassez. Depois, a gente teve inflação de 86% ao mês. Ou seja, o Brasil vivia uma situação muito pior do que a Argentina atualmente. Muito parecida com a Venezuela. Não chegou a ser Venezuela, mas era parecido, era do caminho, mas muito perto, com inflação de 86% ao mês. Os preços nos supermercados eram trocados 2 vezes por dia. Então, eu comecei a ser treinado aí. Então, passei por isso, depois veio o plano real, depois veio as várias crises, a recessão da época da Dilma, quando houve impeachment, eu passei por tudo isso. Em todos esses meses, Marçal, eu cresci, todos, sem exceção. Todos. 91, todos eles eu cresci. Mas o ponto aqui é o seguinte, que eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei na tua pergunta. A pergunta é o como, né? Tarará. Então, como é que a gente faz nesse momento para crescer? É preciso estar conectado com a economia real. A economia real não é o mercado financeiro. A gente pode estar no mercado. Aí eu saio do equity, deixo o equity de lado e vou aqui para o negócio raiz. O negócio raiz é a economia real. Na economia real, tem alguns valores, alguns pilares para a gente ser bem-sucedido nela. Tudo começa aqui, na cabeça. Como a gente pensa, nossa forma de pensar, nossa mentalidade. Então, se eu sou um cara vitimista, eu vou sucumbir e vou naufragar no meio da crise. A gente tem que estar preparado para grandes crises. O Brasil está prestes a viver grandes crises. E a gente precisa estar preparado para grandes crises. Durante a crise, o dinheiro muda de mão. Durante a crise, algumas pessoas aproveitam a oportunidade da crise. Algumas pessoas vão ficar se lamentando durante a crise, outras pessoas vão aproveitar durante a crise. Percebe? Então, a mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua forma de você se posicionar como alguém que vai passar pela crise liderando e não sendo atropelado por ela, em primeiro lugar, é a mentalidade.
Então, por que eu cresci de 1991 até hoje? Todos os anos até hoje, eu fui melhor num ano que o ano anterior. Eu tive mais patrimônio no ano que no ano anterior. Eu vendi mais num ano do que no ano anterior. Por quê? Primeira coisa, mentalidade. É preciso ter uma mente blindada, uma mente que lidera, uma mente que governa, uma mente que esteja protagonizando em vez de se vitimizando. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter ferramenta. Uma ferramenta básica é vendas. Eu bato e martelo nisso. Quando você domina vendas, e aí vendas de diversos formatos, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, porta a porta que seja, liderando equipes de vendas, liderando o time de vendas. Ou seja, vendas é a ferramenta que traz dinheiro do mercado para dentro do seu negócio. Então, eu sempre foquei em vendas, 90% do meu tempo nos meus negócios são direcionados para vendas, para geração de receita. E quando você domina essas ferramentas para você vender, não tem crise. Vai ter crise para outras pessoas, para você não vai ter. Não é que não tem crise, vai ter crise, mas você supera a crise vendendo. Terceiro pilar e último aqui para a gente fechar. Você pode ter uma mentalidade maravilhosa, você pode ser o melhor vendedor que existe, vender na internet, influenciar, ter milhões de seguidores, ou você liderar time de venda, você pode ser muito bom, mas se o seu modelo de negócio for uma porcaria, de nada adianta. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara espetacular no modelo ruim vai ter um resultado medíocre. Um cara médio no modelo bom, ele vai ter um resultado excelente. Ou seja, modelo de negócios é rei. O que eu quero dizer com isso? Existem modelos que pode ser o cara pode ser bom, pode ser estrategista. Você pode pegar aí o melhor dos melhores e botar nesse cara, mas se o modelo é ruim, acabou. Pega modelo que fiscalmente você tem que pagar 40% de imposto. O modelo já é nat morto, já de cara. Já começa com 40% de imposto. O negócio é bom, só que a parte fiscal destrói o modelo. Todo mundo quer produzir carro. Qual marca no Brasil que tem a marca brasileira? Nenhuma. Porque já tem que pagar IPI, vai ter que pagar ICMS, já tem um modelo tributário. Então ninguém investe nesse troço. Não tem ninguém por esse caminho. O que você está vendo agora no mercado é trazendo carro de fora, com isenção de IPI. Ou seja... Que o nacional não tem. Que o nacional não tem. A Ford veio aqui no Brasil, falou, não dá para produzir carro no Brasil. Foi lá e comprou uma empresa brasileira, que era a Troller, para pegar isenção fiscal. Acabou a isenção fiscal. Não sei se o motivo, eles não quiseram renovar isso, ou se acabou ali mesmo. Eu sei que na hora que acabou, eles falaram, vamos tirar o time do Brasil e parou de mexer com o carro aqui no Brasil. Ou seja, o modelo de negócio determina se ele vai funcionar ou não. E tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Fica dando murro, tentando plantar uma semente boa no asfalto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você entraria num negócio, Pablo, que desse na última linha de lucro líquido 8%? Hoje não. Agora, se esse negócio tiver o Flávio, ele já tiver entrado primeiro, tem uns projetos que chama Caracu, vocês conhecem, né? Uns entram com a cara e outros entram com outra coisa. Só que, se você perguntar para mim, você quer entrar num negócio que dá 8%, só se for um faturamento multibilionário e que tem escala. Mas, dificilmente a gente vai achar um negócio de bilhões que dá 8%. Aí que está o segredo. Eu não entraria. Por quê? Porque eu tenho um negócio de 30%, 40%, tenho negócios surpreendentes que passam de 70% de lucro. Por conta de tecnologia. Quando você deu seus exemplos de ligação e tudo aí, de equipe de vendas, eu quase te falei que o maior prazer que eu tenho hoje, está ali uma camiseta da Love, ó, é ter uma inteligência emocional fazendo 40% das vendas de centenas de milhões de reais de uma empresa só. Inteligência artificial. Artificial. Não tem um vendedor. Aí ontem eu estava discutindo com o Kes, mas tinha que frear essa inteligência artificial, está vendendo muito. Aí você vai rir, dá uma risada, tipo, olha o que o papo... Vender mais do que dá conta quebra a empresa. Para quem não sabe, grandes negócios já quebraram por sucesso. Então, aí para você ver, sua cabeça nunca teve esse problema, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos diminuir a potência desse negócio? Aí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se eu fizer isso, depois ela não volta na potência que ela está.
Aí eu, putz, mano, o que tem que fazer? Tem que tacar dinheiro na danada. Tem que arrumar um sócio. Aqui, ó. Eu já falei que tinha um sócio chegando aí hoje. Você já viu, né? Já deu uma dele. Aí, o que você tem é só dinheiro ou você tem valor para gerar no negócio? É que tá. Porque dinheiro todo banco tem. Se é só dinheiro, é melhor pagar juros. É melhor pagar juros. Melhor pegar um Aqui. empréstimo e pagar juros. Aqui, 2 caras, eu e o Flávio, eu nunca quis ser sócio do Flávio em nada, e ele também nunca me chamou para nada. E é interessante, uma hora a gente vai fazer um negócio, só que é difícil fazer negócio com um cara igual ele. Por quê? Porque eu acabei de fazer uma pergunta para ele, o dinheiro que ele tem para colocar no negócio, também tem. Só que o banqueiro também tem o meu dinheiro e o dinheiro dele. Só tem um problema. O que você pode trazer a mais nesse negócio? Esse é o ponto. Isso chama smart money. Aí, vamos falar disso para essa galera. Smart... Gente, essa não é uma entrevista. Eu acho que esse é um chá da tarde, em que o Brasil tem a oportunidade, falando sério, de ouvir coisas que vocês pagariam caro para ouvir. Eu amo essa geração e o tempo que eu estou vivendo, eu vou explicar por quê. Porque nunca um bilionário falou abertamente nada para ninguém. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quando isso aconteceu, era para um grupo de 5, de 10, ou para os seus familiares e seus herdeiros. Ou então, alguém que era trago de fora a preço muito alto. Pode perguntar para o Flávio. O cara pode contratar ele por R$500 mil para dar palestra. Às vezes não, acho que a maioria das vezes ele fala não, né? Você não está afim de ir. Eu também falo a mesma coisa, mas tem um detalhe. Tem muitos grupos de famílias ricas que querem ouvir a sabedoria e pagam muito caro para ouvir essa conversa. Estão ouvindo de graça. Simples, eu amo essa geração. Você pode ouvir e falar, poxa, faz sentido. Ou se não fizer sentido, vai estudar. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque você não tem um mínimo para entender. E eu falo como brasileiro, tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que vem da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter a obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Estava jogando bola, Flávio, eu quero que você fale disso, mas eu acho que isso vale a pena para as pessoas que estão bem abaixo, para nivelar por baixo isso aqui. Eu jogo bola com os pais dos alunos da escola, e eu estou com um método agora na escola de ter a escola para os pais. Por quê? Porque eu percebo que a maior parte dos problemas nas crianças está nos pais. E reconheço isso como pai também. A gente joga bola, depois lê a Bíblia, a gente ora junto, tem um rolê massa, está acontecendo esse absurdo. Aí jogando bola, eu não dou conta de ver uma pessoa que não está tendo resultado. O cara jogando no meu time, errando o chute. Cheguei, mano, chuta assim. Aí ele falou assim, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele precisa de aumentar a confiança. Eu falei, não existe esse botão no cérebro. Você precisa de ajuste, de treino e de horas. Então, vou te explicar. Você acabou de chutar debaixo do gol, um chutão. O melhor jogador do mundo erra esse chute, do jeito que você fez. Você precisa de chutar assim. Fechou. Aí ele fazia uma coisa, eu corrigia. Aí eu fui corrigindo. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso. Agora treina. Vem toda terça. Impossível não melhorar. É impossível. Por que eu estou falando isso? Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão, aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara. Confiança só vem aumentando o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Então, eu achei muito válido trazer isso para vocês, porque eu abdiquei do meu papel de entrevistador. Eu estou me divertindo aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então, eu não vou fazer pergunta, só continua. Eu não quero isso aqui mais sendo uma entrevista. Isso aqui não é mais uma entrevista. Isso aqui é o chá da tarde. Eu gostei do chá da tarde. Aqui, ó. Peraí. Aí. Vai lá, no chá da tarde. Vamos falar de smart money, né? Vamos, de smart money. Smart money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro?
De repente, o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp, em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então, já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, pô, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou, beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara, tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp, você. Ia ser meio a meio. Estou pesquisando o preço do Voyage 86. É isso, deve ser, hoje, né? Não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né? Mas tomei um susto aqui agora. Pô. É? Pô, o carro, 30 mil, um Voyage? Ok. Se olha aí, tudo se é tudo original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns 8 mil dólares na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim. Mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia. Voyage 86 pela metade da WhatsApp. Não é? E chegou na outra semana, liguei para ele, ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada. No outro dia, nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vender. Vou perder um Voyage. Vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólar. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Estou com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Se fosse vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui para cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por 500 milhões de dólares em 2013. Então imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia, ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara, eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava há 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então, o que acontece? Smart money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque, por conta desses anos todos fazendo, sabe, esses anos todos fazendo, esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, não é? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então, esse conhecimento sobre negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O smart money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo, eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por 500 milhões de dólares. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por 250 milhões de dólares. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer.
Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital O intelectual. smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso para o negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o quinto pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio, eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida para vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é para rebaixar ninguém. Mas contratar um cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contrata uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade, ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha o tanto que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mike Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócio, ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão, coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio, que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina, você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente estava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei isso. Eu estava correndo e ele contando, porque o Flávio está com 8 mil vendedores, não sei aonde. Eu, Flávio, com 8 mil vendedores, aonde? Eu fiz a pergunta desse jeito. Não estou duvidando do potencial. Eu falei, na onde que ele fez isso que eu não vi? Que lugar, aonde? E os caras trabalham assim, e o Flávio está faturando centenas de milhões. Aí eu vou te falar o que eu falei. Eu falei, eu sou do call center, o Flávio nunca foi. Eu sou o cara que dá mais treinamento que o Flávio e ele não chega nem perto do tanto treinamento. Eu não admito não ter esse faturamento e fazer exatamente o que ele está falando. Aí o Marcos, Marçal, você sabe que você não dá conta de fazer igual o Flávio, só para me irritar. Eu falei, você não entendeu, eu sou do call center, ele é uma máquina de vender, tem que reconhecer que não dá para chegar não. Na hora que eu vi o que me faltava, não me faltava nada, faltava só ouvir o que ele estava fazendo. Aí o que eu fiz? Fui lá, deu só uma modificadinha. A gente tinha uma empresa, essa é a empresa que ele, não sei se ele falou brincando aí, negócio de ser sócio, que ele já viu que vai virar uma explosão, que ele entende disso. Quando eu copiei o modelo dele, estou falando com a cara de pau, eu copiei o modelo dele e adaptei com as minhas realidades, eu coloquei os 8 mil vendedores numa paulada, depois eu coloquei 30 mil fazendo isso. Eu vi que ele estava fazendo. E aqui está o segredo, falo com a maior paz de espírito. E o que eu estou dando certo, o que esse cara me pergunta, eu falo. Esse é o problema que vocês tinham que entender. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Esse é um prazer de quem tem um jardim, esse é um prazer de quem planta um jardim. É de falar, quer melhorar o seu? Está aqui. É um dos caras que eu mais respeito por causa disso. O smart money é o cara trazer mais vantagem do que o dinheiro, porque dinheiro tem no banco. E uma coisa que, quando eu era pobre, eu achava que não tinha dinheiro em lugar nenhum. Depois que eu aprendi de onde vem o dinheiro, tem ou não tem muito dinheiro precisando ser aplicado, de muita gente que não sabe onde pôr o dinheiro. Tem mais dinheiro que projeto. Opa! Presta atenção, você que está assistindo esse negócio aqui, chá da tarde. Tem mais dinheiro que projeto. Só que falta confiança. E a gente não põe dinheiro em ideia. Você põe dinheiro em ideia? Eu não ponho dinheiro em ideia. E aqui está o ideia grande... validada e executada. O cara transformou a ideia dele em sucesso. A partir do sucesso, aí sim. E o smart money é uma coisa assim, que se você entender, por exemplo, o juro. Seu cérebro, eu vou abrir para vocês fazerem pergunta para o Flávio. Se seu cérebro entender de primeiro o que é uma coisa, ao invés de você ficar achando que é algo, vou te dar um exemplo. Quando fala juro, até os alunos da minha escola, você pergunta assim, o que é juro? A galera da quinta série para frente fala, aluguel do dinheiro. Isso. O que é o mundo? O mundo é sobre quem entende de dinheiro e quem não entende de dinheiro. As maiores companhias que vendem mobílias no Brasil não vendem mobílias, vendem dinheiro. Pode vir, paga o que você quiser.
24 vezes sem juro. Aí você compra um trem que custa 300 conto e paga 1.200. É isso de verdade. Eu já tive marcenaria, eu sei o que eu estou falando. Por que eles fazem isso? Eles contam uma história com mobília, faz você entrar num crédito financeiro, e você não sabia que queria o dinheiro, mas ele fez você comprar um negócio que você precisa. E aí cobra caro, divide em 24, você não sabe nada, porque 3% do Brasil não tem educação financeira. E a pessoa está comprando dinheiro, não é guarda-roupa. Tanto é que não é, porque se você desmontar para mudar, o guarda-roupa não vai. Está entendendo o que eu falei ou não? É o seguinte, Flávio, como que a gente muda a realidade de um país onde o governo e a política pública, não só o cara que está no governo, mas a política institucionalizada, força os brasileiros a não entender de finanças? Tem gente com um anador agora, tomando a decisão se vai tomar esse anador para assistir esse chá da tarde, ou ele vai amarrar no fio dental, pôr só um pouquinho e puxar, porque não dá para usar amanhã, né? Pela escassez que o Brasil tem hoje. O que a gente pode fazer com um povo que só 3% tem educação financeira a ponto de ter coragem de investir, nesse que seja pouco, com a nação que tem 762 bilhões de reais na poupança, que é a metade do rombo de 1,5 trilhão que está no caixa hoje do governo? O que você, como um cara que vem de baixo, o que a gente pode fazer por um povo? Para esse povo mudar? Então, Marçal, a real é o seguinte, quem está no poder não está nem aí para isso. Quem está no Estado ali, está cada feudo defendendo os seus próprios interesses. Cada um está disputando a sua própria capitania hereditária, que é um percentual. A capitania hereditária moderna não são territórios físicos, é um percentual do orçamento. Cada um quer um pedacinho do orçamento. Está todo mundo disputando, é o executivo, é o legislativo, é o judiciário, e por aí vai. Cada um está disputando um pedacinho desse orçamento, cada um está cuidando dos seus interesses corporativos. E não tem ninguém preocupado com a população, não tem ninguém preocupado com as pessoas. Essa é a realidade. Eu tenho 52 anos, eu já cansei de ver gente fazendo promessa, contando historinha para cá, historinha para lá, e essa é a realidade que existe. Eu decidi me emancipar disso. Eu decidi me emancipar disso e cuidar da minha vida. Aliás, a frase sua que eu mais gosto é vai cuidar da sua vida. Essa é a frase sua que eu mais gosto. O vai cuidar da sua vida significa que o indivíduo tem que ser o senhor da sua vida e não o Estado. Não colocar o Estado e esperar que o Estado vai resolver alguma coisa para esse indivíduo. Eu penso que nós somos uma geração, eu sou mais velho que você, mas a gente está vivendo junto uma geração da comunicação. Eu falo com milhões de pessoas na internet, você fala com muitos milhões de pessoas na internet. Ou seja, a capacidade que a gente tem hoje de falar com muitas pessoas na internet pode dar para as pessoas um entendimento e uma libertação maior do que em qualquer outro momento que a gente viveu hoje, no Brasil, em qualquer outro momento.